Amigos, e nós vamos para a Audi no Salão de Frankfurt. Audi somente imagens agora. O Christian Marxen, que é o diretor de comunicação, apresentou aí em vídeos anteriores a linha Audi para vocês lá em Frankfurt. Mas nós retomamos a Audi, que fez uma apresentação espetacular naquela amplíssima área de exposição do grupo Volkswagen. Aí o Audi, o R8, que ficou 50 quilos mais leve porque ele se libertou da tração 4x4. Interessante que a Audi foi meio tradicionalista aí, colocando um esportivo para os puristas, aqueles que querem esportivo com tração, é o R8 V10, querem com tração traseira. A tração traseira, para quem já pilotou carros esportivos com tração traseira, a pilotagem é até mais gostosa, ela é mais excitante, porque o carro sai mais de traseira, você tem que usar mais o contra-esterço. Tem carros esportivos que até permitem que se desligue o programa eletrônico de estabilidade, que aliás é o caso desse R8. O R8 é espetacular no seu equilíbrio dinâmico, é um carro quase perfeito nesse equilíbrio, já que ele tem praticamente 50% do peso na dianteira, 47 ou 48 quilos por cento, aliás, na traseira. O motor é central, o que ajuda no equilíbrio dinâmico e baixa o centro de gravidade do carro. Por que eu estou falando isso? Porque eu já pilotei o R8 V10 em teste na Alemanha, pilotei aqui no Brasil em estrada, fui para o autódromo com ele para saber que é um dos melhores carros esportivos do mundo, que agora lá apareceu com esse motor V10 de 533 HPs, mas a Audi continua usando o motor turbo no R8. Aí agora um dos carros mais sofisticados do mundo, eu estou falando do sedã A8, é o flagship, é o equivalente ao Classe S da Mercedes-Benz, e os dois disputam o mercado global, mas o Classe S sempre teve uma pose maior no mercado em relação ao Audi A8. O Audi A8 é excelente como automóvel, mas não chegou o desempenho no mercado que chegou o Classe S. Aí também está o A5 G-Tron e agora o A3 e-tron. Esse A3 e-tron até merece aí um comentário. Ele apareceu lá em Frankfurt nessa versão elétrica com um motor elétrico, 3 motores elétricos equipam o e-tron e chegam a simplesmente uma potência muito grande. Os 3 motores elétricos em conjunto têm 503 HPs. Agora imagina esse carro aí que não chega a 5 metros de comprimento, o torque que tem com 3 motores elétricos. O A3 ele tem dimensões até bastante compactas. Ele tem 4,88 metros de comprimento, 1,93 de largura e 1,54 de altura. Portanto, ele é baixo, ele é largo e não é tão comprido, é compacto. E ele já vem com esse posto aí de combustível portátil. Essa aí é a estação caseira que a Audi já vende com o automóvel para você ligar. Esse é um plug-in híbrido, ligar o seu A3 da tomada. A carga dura em torno de 8 horas, uma carga normal. E uma carga rápida pode ser feita até em 4 horas, mas aí teria que ser numa tomada industrial e não na tomada caseira. Aí estão os carros, a linha ampla que já foi apresentada pelo brilho do Christian Marxen aqui no programa, mas que estão voltando aí, ó. São os Audis agora de performance, porque a Audi, que não é trouxa, colocou também. Aí nós temos o TTS, a versão TTS esportiva, mais porrada, aliás, muito bom gosto, né, que esses estilistas. O TTS eu também já andei muito no TT, aliás, desde o lançamento do Audi TT, lá no início da virada do milênio, foi um esportivo, fez um sucesso bárbaro. Você se lembra do TT, que tinha os primeiros TTs, que tinha um design mais retrô? Agora o TTS, esse aí, já está há um certo tempo no mercado mundial. Este carro já foi lançado em 2014, já rodei bastante com ele, é um esportivo de altíssima performance, sem dúvida nenhuma. Os RS também são os carros mais esportivos, mais fortes,
invariavelmente eles não têm motores abaixo de 500 HPs, e aí tem esse conceito, né, o RS3, é um conceito mais para Sportwagen, que os alemães gostam muito, né? Que é mais aquele formato de Station Wagon. E aí na versão esportiva, aliás, o único país do mundo que ainda admite o Station Wagon é o mercado norte-americano, que ainda gosta daqueles como Journey e outros que são Station Wagon, e o mercado alemão que gosta do Station Wagon ultra veloz. Aí estão os carros, então, essa aí é a linha normal, é a linha diesel, a linha gasolina da Audi, que também, evidentemente, teve destaque, porque embora o grupo Volkswagen, através do seu presidente Matthias Miller, e a Audi, olha aí, ó, poderoso motor, eles não descuidam, né? Eles estão falando em eletricidade, mas eles sabem que essa mudança vai ser muito lenta no mercado mundial do motor a gasolina e diesel para o motor elétrico. Então convém apostar que o carro elétrico se afirmará mesmo lá por 2040, e nós estamos em 2017, portanto, amigos, seriam mais aí 17 anos à frente, que para a indústria automobilística é um tempo muito longo. Então isso foi expressado pelo presidente mundial da Volkswagen, Matthias Miller, que ele prometeu uma Volkswagen quase totalmente elétrica em 2040, mas ele está dando tempo até lá para a Audi e as outras marcas da Volkswagen faturarem muitos bilhõezinhos com carros a diesel e a gasolina. Esse aí é o Audi Icon, um Audi totalmente tecnológico. Ele não tem, reparem que ele não tem nem faróis dianteiros, é tudo a laser. A frente dele vai mudando conforme o motorista quer, a configuração da frente, através dos LEDs, dos diodos de LEDs. E o carro é espetacular na sua formatação. Aí o Icon, Audi Icon, tá lá, ó, esse já seria o carro totalmente autônomo. Ele não tem pedais, ele não tem volante, os bancos internos viram 360 graus para que os motoristas e seus amigos não se preocupem com o desempenho do carro. O Audi Icon vai saber o que fazer na estrada e rodovia com uma tremenda carga de inteligência artificial. Isso não é mais uma brincadeira para a indústria automobilística, que está investindo bilhões em pesquisa e desenvolvimento também dos carros totalmente autônomos. Aquele A8 que eu mostrei agora para vocês, ele é um semi-autônomo que ainda permite a atuação humana. Esse Icon, ele vai sair de casa dirigido unicamente pela inteligência artificial, e o motorista, o que era motorista, passou a ser passageiro. Então você vai lá lendo o Correio do Povo, o Caderno de Carros e Motos, ouvindo as suas músicas preferidas, conversando, e nada de se preocupar com a direção, a condução, porque quem vai decidir é a inteligência artificial. Ainda mais agora, nesse momento, que na semana passada, uma empresa norte-americana de software instalada no Vale do Silício informou ao mercado mundial que acaba de inaugurar inventar um superprocessador capaz de processar 370 trilhões de informações em apenas pouquíssimos segundos. É um negócio impressionante a capacidade de informação e de análise e de ação também deste processador. Portanto, já tem a tecnologia para que os carros se dirijam sozinhos pelo mundo. E a Audi botou lá em Frankfurt o belo A8 no estágio 3 da condução autônoma, que já é um estágio avançadíssimo. Já permite, por exemplo, que a A3 pegue uma rodovia de mais de 100 km e se autodirija com o motorista no banco do motorista ou no lado. Mas a Audi ainda recomenda que, por enquanto, por via das dúvidas, o motorista não deixe a sua posição de condução. Deixe o carro dirigi-lo, mas não largue a sua posição. E em caso emergencial, por exemplo, no A8, o motorista pode retomar o controle do carro. Tivemos então aí a Audi no Salão de Frankfurt, belíssima apresentação da Audi, sem dúvida nenhuma.